Olá, querido, graça e paz, tudo bem com você? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Essa palavra tem permeado meu coração, tem estado comigo nesses últimos dias e eu creio que vai te abençoar como tem me abençoado. Eu quero falar hoje com você a respeito do poder da decisão, o poder da escolha. De fato, esse é um poder que está disponível para nós diariamente. Sabe que é interessante nós pensarmos de que as nossas escolhas definem os nossos destinos. E muitos de nós têm focado no nosso destino porque a gente sabe que o destino é glorioso. A Bíblia de fato diz que a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas a gente não se atenta para o que cabe a nós no dia de hoje. Sabe que se a gente tem um destino glorioso, a gente precisa fazer escolhas e decisões gloriosas. Quantas pessoas, ainda que tivessem destinos maravilhosos, por escolhas mal feitas, atrapalharam aquilo que Deus havia projetado? Veja, Deus não mudou de ideia a meu e a teu respeito por nada. A Bíblia diz em Jeremias 29:11 que Ele é quem sabe os pensamentos que tem a meu e a teu respeito. São pensamentos de paz e não de mal. Interessante porque Ele continua dizendo para vos dar o fim que desejais. E essa parte é aquela parte que cabe a nós. A de Deus a gente já sabe, são pensamentos de paz, de shalom e não de mal. São pensamentos de bem-estar, de completude, de prosperidade. Shalom é mais do que apenas somente paz. É ser próspero, é ter saúde, é ser completo, pleno. Deus tem pensamentos de plenitude, de completude para nós. Agora, existe algo que cabe a nós que é decidir de acordo com os pensamentos dele a nosso respeito. E quando eu penso sobre isso, quando nós trazemos a nossa ideia, essa verdade de que escolhas definem destinos, a gente pode fazer uma analogia usando escolhas como uma semente. Toda escolha feita é como uma semente plantada e inevitavelmente vai dar o seu fruto. Inevitavelmente nós plantamos hoje para colher amanhã. E sabe que se nós escolhermos mal, inevitavelmente vamos colher frutos maus. Mas sabe que se a gente precisa entender que escolha é algo necessário, é algo que de fato não tem como tirarmos do nosso contexto de vida, a gente também precisa entender como escolher. Qual vai ser o parâmetro para que eu escolha e escolha bem? Lá em Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 1, no verso 8, a Bíblia traz uma verdade maravilhosa para nós. A Bíblia diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Agora é interessante isso, porque eu imagino que a comida do rei, aquilo que o rei comia, devia ser a melhor comida da época, com certeza. Mas a Bíblia diz que para Daniel era contaminação. Sabe que nem sempre aquilo que parece ser bom aos olhos vai ser bom para a tua vida. E de fato, a Bíblia diz que Daniel resolveu firmemente. Ele não apenas resolveu, mas ele resolveu firmemente. Tinha um peso na decisão dele. Porque Daniel sabia que as suas escolhas hoje definiriam o seu futuro amanhã. E eu quero trazer isso um pouco para você, porque essa verdade tem vindo para o meu coração. O poder da decisão. Não importa qual é o ciclo da sua vida que você esteja, sempre haverá necessidade de que você faça escolhas. Sejam elas aparentemente pequenas, sejam elas aparentemente grandes. Sempre haverá necessidade de que escolhas sejam feitas. Então, se escolha é algo que nós não podemos negociar, é algo que com certeza teremos que fazer, a gente precisa entender como escolher. E eu quero falar uma frase que tem mexido com o meu coração. A gente precisa aprender a escolher por princípios e não por sentimentos. Sabe que sentimento é algo muito passageiro? De fato, eu já senti coisas que naquele momento pareciam tão grandes, mas rapidamente aquilo sumiu, aquilo perdeu a sua força, porque sentimento é instável. Toda vez que você decide sobre a plataforma dos seus sentimentos, você está decidindo sobre uma plataforma que é instável. Sabe que quando você entende a necessidade de escolher por princípios e não por sentimentos, nós precisamos então lembrar aquilo que Jesus disse: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão.
Escolher por princípios é escolher por aquilo que é sustentável, é escolher por aquilo que não vai passar, independente das circunstâncias, independente dos cenários que estão ao seu redor. Escolher por princípios é escolher por um lugar seguro, um lugar de segurança. Quando a Bíblia nos mostra lá em Mateus no capítulo 7 sobre um homem que ouviu as palavras do Senhor e praticou, a Bíblia diz que ele edificou, ele era comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então vieram os ventos, vieram as tempestades, veio com grande força contra aquela casa, mas ela não caiu. Agora, a Bíblia também nos relata de um homem que ouviu as mesmas palavras do mesmo Jesus. E a Bíblia diz que a escolha dele com o que ele recebeu foi diferente. A Bíblia diz que ele não praticou. Então a Bíblia, ou Jesus, compara ele a um homem tolo que edificou a sua casa sobre a areia. E quando vieram as mesmas adversidades contra aquela casa, ela caiu. E a Bíblia diz que foi grande a sua ruína. É interessante pensar sobre isso. Era o mesmo Jesus falando. Eram as mesmas palavras que estavam sendo faladas. Ou seja, as oportunidades eram as mesmas. Mas a escolha foi diferente. Um homem decidiu ouvir e praticar. E por isso ele foi para um lugar de segurança. Outro apenas ouviu e não praticou. Então ele foi para um lugar instável. Sabe, as tempestades virão. Os dias maus virão. O que é interessante nós pensarmos é que tudo depende de como eles vão nos encontrar. Se você tem feito escolhas certas, quando o dia mau chegar, você vai estar sobre um lugar de segurança. Deus não quer você instável, movido para todo lado, pelas circunstâncias que estão ao seu redor, pelo que as pessoas estão falando. Deus quer você em um lugar seguro. Aleluia. E sabe, nós precisamos pensar sobre isso. Tem uma outra passagem que chama muito a minha atenção. João no capítulo 8, no verso 29, diz: e aquele que me enviou, Jesus falando, está comigo. E ele diz: não me deixou só, porque eu faço sempre, não é de vez em quando, é sempre o que lhe agrada. Dita essas coisas, muitos creram nele. Sabe, quando a gente olha para João no capítulo 1, a gente vai ver a Bíblia narrando Jesus como o próprio verbo. E a Bíblia diz que ele era o verbo, ele estava com Deus e ele era Deus. Mas nós sabemos que ele vem para a terra em figura humana. E sabe, quando ele vem para a terra, Jesus agora já amadurecido, ele consegue observar e dizer: aquele que me enviou só não me deixou só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Deus não se agrada quando você escolhe em meio ou sobre os sentimentos. Deus se agrada quando você escolhe sobre os princípios. Nós podemos ver lá no jardim do Getsemane, quando Jesus ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele rapidamente entende, ele diz: mas não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Sabe o que é interessante? É que Jesus deixa claro que o Pai só não o deixou, só não o desaprovou, porque ele sempre fazia o que lhe agradava. Sabe qual é a ideia que nos faz acreditar que nós vamos fazer o que queremos, como queremos, da maneira que queremos, e ainda assim receberemos a aprovação de Deus? Qual é o pensamento que nós temos de que a nossa vida vai ser do jeito que a gente quer, como a gente quer, escolhendo da maneira que a gente quer, e Deus vai estar lá limpando a sujeira que a gente faz com as nossas escolhas? Não, não é assim. Mas de fato, uma vez que você escolhe por princípios e não por sentimentos, a Bíblia diz lá em Isaías no capítulo 53, no verso 11, o profeta Isaías, apontando para Jesus, ele diz que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e ele se alegraria. Sabe por quê? Pode parecer penoso escolher por princípios no momento que você está passando. Mas eu vou te dizer, vai chegar o dia onde você vai olhar para aquela decisão e você vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena ter escolhido certo, valeu a pena não ter se movido por sentimentos, valeu a pena ter se movido por princípios, por verdades que não passam, que não mudam, que não saem de moda. Valeu a pena. Eu imagino Jesus hoje olhando para a terra, olhando para nós, filhos de Deus, dizendo: valeu a pena escolher fazer a tua vontade, Pai. Valeu a pena me submeter ao teu propósito para a minha vida. Sabe, eu quero te incentivar hoje a fazer escolhas e escolhas assertivas. Sabe, talvez você não saiba, mas eu toco alguns instrumentos de corda. Eu constantemente, na verdade diariamente, se eu quiser tocar o meu violão todo dia, eu vou ter que afiná-lo. Sabe por quê? Porque há a necessidade de que seja afinado para que ele toque ou para que ele desenvolva aquilo que ele foi criado para desenvolver. Agora, é interessante porque como músico, eu não posso inventar uma afinação para o meu violão.
existe já uma regra, existe já algo estabelecido. Então quando eu vou afinar, eu apenas me adequo àquela regra que já está estabelecida. Eu preciso afinar, preciso fazer de acordo com a regra musical, com a regra da música. E quando eu penso sobre as nossas vidas, eu penso que é da mesma forma. A gente precisa constantemente estar sendo afinados. Por quê? Senão nós não vamos desempenhar o propósito que Deus nos criou para desempenhar. E se a gente precisa afinar, a gente precisa entender que já existe uma regra, já existe algo estabelecido, e esse algo é a palavra de Deus. Nós precisamos sempre filtrar as nossas escolhas, pensar, Senhor, isso é fruto de um sentimento ou isso é fruto de um princípio? Sabe, quando você mergulha na palavra, você vai estar entendido. Rapaz, a Bíblia diz isso. Sabe, eu estava ouvindo um homem de Deus dizendo recentemente, perguntado sobre a questão do coronavírus, qual era o conselho que ele daria. Ele disse algo maravilhoso. Ele disse, se volte para a palavra. A palavra tem toda a solução que você precisa para fazer escolhas certas. Eu te digo, você não precisa errar. Você não precisa bater a cabeça em relacionamentos, em amizades, ou seja lá que coisa for. Você pode fazer escolhas certas, que vão te levar a futuros maravilhosos e que vão te fazer olhar para trás e dizer, valeu a pena. Valeu a pena todo investimento. Valeu a pena. Sabe, em todo momento da sua vida, haverá necessidade de você fazer escolhas. E que se nós entendemos isso, nós precisamos também entender, eu posso escolher certo. E eu quero te inspirar por meio desse vídeo, a você não apenas saber, eu vou ter que escolher, mas a você saber, eu posso escolher de uma maneira assertiva. Eu posso ser alguém que escolheu bem, que entrou porque sabia que era a vontade de Deus, que entrou porque sabia que Deus estava falando comigo para fazer aquilo. Eu não fiz porque quis, eu não fiz porque me deu na telha 5 minutos, eu fiz porque sabia. Deus falou comigo. Sabe, essa é uma verdade maravilhosa, querido. Nós não podemos desprezar o poder da decisão, nós não podemos desprezar o poder da escolha. E eu quero te dizer, sabe como você faz jus a esse poder que você tem? Escolhendo bem. Cada vez que você escolhe bem e certo, você está fazendo jus a esse poder que lhe foi dado. Então eu quero te inspirar. Não escolha por sentimentos, não escolha por emoções, escolha por princípios. Sempre certifique-se de que você não está escolhendo movido pelo momento que você está passando, movido pelo que as pessoas estão falando, mas você está sendo movido pelo princípio da palavra. E você vai ver que a sua vida vai de fato chegar no lugar que Deus já projetou para você. Eu creio que essa palavra vai te abençoar como tem me abençoado. E eu quero dizer para você, cresça e desenvolva essa ideia na sua vida, de que você pode escolher e escolher bem. Seja abençoado na prática da palavra.